Olá, sou Mariana Roque, professora de língua portuguesa do Colégio Logosófico, Unidade Rio de Janeiro, há 12 anos. Há anos eu tenho investido em minha formação continuada até o momento atual, quando curso doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Mas foi quando ingressei como docente no Colégio Logosófico em 2011 que aprendi um novo significado para a minha função social de educar. Entendendo que a educação é uma arte e que na sala de aula ocorrem constantemente processos de elaboração e aperfeiçoamento de conhecimentos, foi por meio do reconhecimento da pedagogia logosófica que pude constatar que nós, seres humanos, também na função de educadores, fazemos parte desse processo de elaboração e aperfeiçoamento. Enquanto ensinamos, aprendemos sobre nossa realidade interna, colocando-nos na função de quem observa, estuda, experimenta e pode buscar caminhos para aperfeiçoar suas virtudes e corrigir suas deficiências. Há um ensinamento da pedagogia logosófica, entre tantos outros de imensa contribuição para a minha formação docente, que diz assim: educar para a vida é considerar como um de seus fins primordiais o aperfeiçoamento de tudo quanto esteja compreendido na existência do ser humano, promovendo a eliminação das deficiências pela correção consciente dos erros e despertando nos seres o afã de superação por força da natural aspiração de servir à humanidade em posições que permitam um maior e melhor aproveitamento das energias internas, dedicadas a obras de bem e de profundo sentido humano e espiritual. O autor da logosofia, então, aponta uma direção, indo muito além da nossa formação técnica, acadêmica, a uma formação interna, valiosíssima, a que permite aos seres a descoberta de um incrível campo de investigação, isto é, nosso mundo interno. Pude constatar nesses últimos 12 anos como docente do colégio que a pedagogia logosófica é uma ciência que permite, por meio da sensibilidade, da autoobservação e da experimentação, que professores e estudantes aprendam juntos, com alegria, rumo à superação sempre. Na pedagogia logosófica, entendo que a avaliação assume uma direção bem diferente daquela percebida pelo senso comum, conforme o esquema apresentado. O objetivo central não é o de encontrar quantitativamente erros e acertos, levando a competição comum aos rankings avaliativos. Na verdade, o conhecimento é construído para a vida e há um investimento numa atenta observação para que cada ser possa se perceber, abandonando o temor dessa relação para buscar conquistar caminhos para a evolução. Nesse sentido, acreditando nesse aperfeiçoamento em via de mão dupla e buscando romper com o processo unilateral de construção de conhecimentos, para repensar a avaliação escolar, eu assumi já há cerca de 9 anos a autoavaliação como instrumento para a verificação do processo de aprendizagem nas minhas turmas. Se o medo tolhe a vida, paralisa, a autoidentificação do erro num processo de autoavaliação de um estudante dos anos finais do ensino fundamental precisa atingir outro significado. Identificando onde errou, o ser pode traçar, por meio da mediação docente, estratégias para alcançar acertos futuros. O erro, assim, deixa de ser lugar de punição, ameaça, vergonha, para alcançar a condição de fonte de oportunidade para acertos e caminho para a superação. Além disso, ao se autoavaliar, o ser pode se auto-observar, destacando para si mesmo seus pensamentos e sentimentos diante de um processo avaliativo. A autoavaliação, portanto, ancora-se nos princípios logosóficos, uma vez que há de forma recíproca a oportunidade de estudar conceitualmente o que significa uma autoavaliação, experimentar na prática um processo autoavaliativo e, por fim, construir novas maneiras de evoluir, a partir do fortalecimento do conhecimento interno, baseado no relevo de virtudes e na correção de deficiências, em acertos e caminhos para evoluir.
Esse método conceito experimentação-ação, firmado no compromisso do aperfeiçoamento de aptidões desenvolvidas na área de linguagens, não se encerrou na experiência dos estudantes. O valioso do método logosófico é, para o docente, a vivência da oportunidade de evoluir como educador, mas, sobretudo, como ser. Observar meus alunos em seus processos de autoobservação atenta, visando a superação de suas necessidades, constatadas por eles, também me oportunizou olhar para mim, verificando pacientemente que o conhecimento não se dá quantitativamente na vida. Os conceitos ganham sentido quando experimentados na prática, gerando qualidade no nosso processo de acesso à inteligência e à sensibilidade, isto é, ao nosso mundo interno, permeado por capacidades de pensar e sentir. Assim como os estudantes, por vezes, esperam da avaliação o imediatismo de uma nota considerada boa, eu também me percebo nos meus processos de vida muitas vezes ansiosa por resultados imediatos. Fato é que a experiência do investimento na paciência para construirmos juntos o processo avaliativo nos ensina que nossas conquistas não são imediatas e que nem sempre os erros são descartáveis. Pelo contrário, constatar nossas dificuldades é um caminho para o nosso aperfeiçoamento. Investir na evolução, estudando nossos pensamentos e sentimentos diante das dificuldades, é o que favorece o aprimoramento dos seres, tornando o ato de estudar um ato muito mais aprofundado do que apenas dominar conteúdos. O que nós aprendemos quando erramos? O que aprendemos quando acertamos? Como nos vemos diante de facilidades? E como nos enxergamos diante de dificuldades? Que compromissos podemos traçar rumo à superação? Essas e outras perguntas foram fundamentais no nosso processo autoavaliativo, que foi inicialmente feito em questionário com perguntas objetivas e discursivas e, em seguida, o processo foi retomado nas atividades reflexivas da aula. Nesse sentido, no início de um ano letivo, planejei produções textuais diagnósticas para as minhas turmas. O texto motivador para a escrita era o conto Felicidade Clandestina, escrito por Clarice Lispector. Na proposta, havia a orientação de que eles escrevessem um novo conto, no qual a leitura fizesse parte do conflito da narrativa, como ocorre no texto literário lido. Durante o processo, houve revisão dos critérios de correção. Na atividade, todos buscaram acionar sua capacidade criativa e autoral, substituindo o lugar de contempladores da obra para alcançar a condição de autores da escrita literária. Assim, a atividade visava a traçar estratégias individuais e coletivas para o alcance de objetivos no que se refere a uma escrita bem organizada, criativa e com bom domínio dos recursos linguístico-textuais. Depois de comentar com sinalizações por escrito, num processo de diálogo com cada estudante, devolvi os textos a eles. Fiz então uma primeira partilha coletiva, ressaltando aspectos bem-sucedidos da turma. Em seguida, estimulei que cada um observasse os apontamentos e indicassem o que precisavam melhorar. A atividade aconteceu por meio da elaboração de perguntas que visavam ao alcance da autopercepção acerca do que poderiam objetivar alcançar no próximo conto a ser produzido. Além da autorreflexão acerca do próprio processo de desenvolvimento da escrita, os estudantes traçaram para si algumas metas que desejavam alcançar nas próximas narrativas. Essa proposição de objetivos individuais foi mediada por mim, mas respeitava desejos, necessidades de maneira individualizada. Nesse momento, cabe destacar que a autoavaliação proposta era dialogada, intermediada e não um processo mecânico de preenchimento de uma ficha de exercícios. Cada posicionamento dos alunos trazia uma oportunidade para que a minha condução docente fosse generosa, amorosa, destacando os pontos positivos que cada produção escrita tinha, ao mesmo tempo em que as sinalizações do que precisava ser reelaborado na reescritura fossem percebidas como oportunidade de superação e não como erro a ser punido. Cabe destacar que, como eu estava também no lugar de aluna cursando as matérias no doutorado,
conversei com a turma sobre o meu processo de escrita, de estudo, sobre as minhas motivações para a superação. Esse movimento de partilha aproximou os estudantes de mim como seres aprendentes, o que tornou a atividade ainda mais sensível e potente para a aprendizagem significativa. Em vários relatos é possível identificar que os estudantes destacam o desejo de ser melhor, conforme podemos ver em alguns trechos apresentados. Esse desejo é o que os move rumo a uma relação mais consciente com o processo narrativo, sobretudo porque nossa relação com a linguagem é permeada por afeto. Assim como personagens de uma narrativa literária, ficcional, portanto, vivem conflitos que os impulsionam ao auge, ao clímax de suas histórias, nós, seres dotados da capacidade de desejar ser melhor a cada dia, podemos encontrar na autopercepção de nossas facilidades e dificuldades uma mola propulsora de um agir mais comprometido com a busca pela evolução em nosso mundo interno. Isso porque o conhecimento de si mesmo compreende a dimensão do momento evolutivo de cada ser. Nessa recente atividade de autoavaliação, um dos estudantes da turma comparou a produção diagnóstica feita no início do ano letivo com as que vinha escrevendo no ano anterior, demonstrando uma autopercepção primorosa de sua evolução na escrita. Nesse processo, a produção textual deixa de ser uma atividade com finalidade única de atribuição de nota e passa a ser um processo produzido de maneira participativa, com todos os sujeitos envolvidos ativamente em cada etapa, interessados em comunicar bem as suas ideias sobre si mesmos, sobre o mundo, sobre o outro. Depois da autoavaliação, as turmas reescreveram seus textos num exercício constante de reconhecimento das potencialidades e dos necessários ajustes. Demonstraram felicidade pelo texto final reescrito, indicando bastante entusiasmo na percepção de suas conquistas. Todos puderam olhar para si, almejando se superar no processo de aprendizagem, ativando em sua consciência a busca pela evolução. Na pedagogia logosófica, entende-se que o ser humano passa por um processo de evolução consciente. Dessa maneira, como nos ensina o autor da logosofia, o ser efetua por si mesmo as constatações de seu melhoramento, precisando com inteiro discernimento as vantagens comprovadas. Muito obrigada!